O que é o ressignificar? O ressignificar é você, basicamente, conseguir atribuir um novo sentido, um novo significado. E é aí que, cara, é o pulo do gato do processo. Então pensa bem, você viveu algo que muitas vezes você não lembra, que trouxe uma conclusão para o seu cérebro traz uma reação em relação a essa conclusão, que gera ou um comportamento ou uma alteração fisiológica. O seu estado emocional muda, o seu estado fisiológico muda por essa conclusão que tem lá dentro do seu subconsciente, porque houve um trauma. Então, olha só, você não lembra do trauma que gerou uma conclusão, que gerou uma reação. Então, o que os terapeutas que fazem o método Ressignificando Traumas aprendem? Através da reação que a pessoa tem, do comportamento, da forma como ela reage, na forma como que ela vive a sua vida, você faz esse caminho inverso, né? Compreende o máximo possível desse trauma e traz esse novo significado. Esse novo significado é muito mais tarefa da pessoa, do cliente, do paciente, do que do terapeuta. Olha só. E é o que mais as pessoas tentam, como que eu posso dizer? É o que mais as pessoas tentam terceirizar essa função, né? Por quê? Nós terapeutas, nós vamos dar o estímulo. E aí eu vou dar uma explicação que é muito interessante, que eu acho uma analogia muito legal, que é da física quântica. Né? Na física quântica, você tem lá os átomos, né, formado pelos prótons, os nêutrons, nós temos o núcleo, né, e os prótons e nêutrons ficam girando ao redor. E o que acontece? Quando esse átomo ele recebe uma energia externa, um estímulo externo, qualquer que seja, a somatória dessa energia que ele recebeu com a energia onde está circulando ali esses prótons, acontece um salto. Então, né, chamado ali na física quântica de salto quântico. Então, olha só que interessante. Quando você recebe um estímulo externo, se esse estímulo for o estímulo necessário para que haja uma mudança nessa órbita que fica ele girando, né, vai acontecer essa mudança de posição. Para onde vai mudar a posição? Isso observando a física quântica. Não sabemos. Ele simplesmente desaparece de um lugar na órbita, vamos imaginar uma cebola. Órbita 2, 4, 6, 8, 10. Ele está lá na órbita 2, chegou um estímulo externo, ele vai para a órbita 8. Vocês entenderam? Isso chama salto quântico. A mudança de percepção, a ressignificação é a mesma coisa. Você faz um estímulo, nós terapeutas, você lendo um livro, você assistindo uma live, você conversando com um amigo, é um estímulo externo que vem para você. E se aquele estímulo externo for necessário para você, você tem a possibilidade de saltar, de mudar o jeito de enxergar. E o que seria o mudar o jeito de enxergar? Fazer com que você interprete aquela situação de uma outra forma. E aí, como estão me perguntando aqui, conseguimos identificar esse trauma mesmo que ele tenha ocorrido na infância? Sim. No método Ressignificando Traumas, você tem técnicas para identificar a origem, a época, a fase em que aconteceu o trauma, tá? Isso daí é ensinado, é uma técnica. Essa técnica, todas as pessoas podem aprender, tá? Quando você passa por esse processo de ressignificação, você tem um novo sentido para aquilo. E o que acontece? Qual que é o maior erro das pessoas? A maioria das pessoas, elas querem ressignificar uma coisa traumática, um abuso, um pai que não deu atenção, uma mãe que foi agressiva, pais que não foram amorosos, que mais? Morte, né, de pessoas. Então, a pessoa quer ressignificar, ela quer dar um novo sentido, mas ela quer continuar com a mesma raiva, com o mesmo medo, com a mesma angústia, querendo evitar aquilo a qualquer custo. Então pensa bem, né? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho um problema com essa caneta, isso aqui é traumático, eu não posso ver essa caneta que, nossa, eu quero me afastar dela a qualquer custo. Geralmente é o que um trauma gera. O que acontece? Se eu ressignifico, tá tudo bem eu conviver com a caneta. Você concorda comigo? Sim ou não? Se eu ressignifiquei, não significa que eu queira conviver com aquilo ou não. É diferente. Mas se eu tiver que conviver com essa caneta na minha frente, ela não causa problema nenhum para mim. Por quê? Porque eu interpreto ela agora de forma diferente. Então, olha só que interessante.
como nós estamos falando de trauma, trauma não é presente, trauma é passado. Porque se eu viver um trauma agora, daqui 1 segundo ele já é passado. Entende? Então, quando eu estou falando de trauma, eu sempre estou falando de trauma, de passado. A não ser que eu esteja vivendo o trauma e já querendo trabalhar ele. Isso é impossível. Não existe isso. Então, trauma é passado. Há 1 segundo atrás já é um passado. Então, quando você está falando de trauma, você não pode mudar o trauma. Eu sei que muitos vão ficar doidos com essa informação agora. Por quê? Porque você não muda o passado. Você não pode mudar o passado. Você não pode mudar os seus traumas. Você não pode mudar a tua história. Você não pode mudar os teus pais. Você não pode mudar o seu marido, o que ele fez, a sua esposa, o que ela fez. Você não pode mudar o que aconteceu. Nunca você vai mudar. E é esse o maior erro que as pessoas fazem para tentar ressignificar um trauma. Por isso que eu criei um método chamado Ressignificando Traumas, que é justamente é a excelência para você aprender a ressignificar um trauma. Então, olha só que interessante. Se você está trabalhando o passado e você não pode mudá-lo, o que eu posso? Eu posso mudar a forma de ver, sentir, ouvir e interpretar aquela situação do passado. Então, eu não mudo o meu passado. Eu mudo a forma de ver, sentir, ouvir e interpretar aquele passado. Então, olha só que interessante. Nós não somos... olha só isso, gravem essa frase. Nós não somos aquilo que nós vivemos. Nós somos aquilo que nós se tornamos. Você não é o que você viveu lá atrás. Você é, hoje, o que você se tornou pelo que você viveu lá atrás. Mas principalmente pelo que você faz com o que você viveu lá atrás. Você, ser humano, tem o córtex frontal e a capacidade de escolha. Você pode escolher sofrer com o que você viveu lá atrás e você pode escolher deixar aquilo passar de forma mais neutra em você. Então você não é aquilo que você viveu. Se você se sente desvalorizado hoje, porque o seu pai te jogava no chão, porque o seu marido... Você não é aquilo. Você é aquilo que você se tornou a partir do que você interpretou daquela situação. Então, por isso que você não muda um trauma. Você não esquece um trauma. Você ressignifica e potencializa ele.